Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criador desse canal, dedicado à crítica literária de livros sobre religião. Então vamos falar de livros sobre religião, dicas de leitura, então vou comentar as leituras que eu tenho feito nesse assunto, né? Tem um outro canal que é crítica literária no geral, né? Literatura, romance, poesia, contos, teatro, né? etc. E vamos falar hoje do livro, né, do Nicola, o Armand Nicola, né? Nicola, ele é psiquiatra, né, psicanalista também. E ele vai comentar aqui um possível encontro, né, que se inspirou um filme com Anthony Hopkins, que faz o Freud, né? E tem um outro ator que faz o Lewis. Interessante, tem um outro filme que o Hopkins, né, o Anthony Hopkins faz o Lewis, né? O Lewis é famoso, né? O C.S. Lewis é famoso pelo Nárnia, né? Crônicas de Nárnia. Nesse livro aqui, que é Deus em Questão, que inspirou lá a última sessão de Freud, né? Ele vai imaginar então um diálogo, uma troca de correspondência aqui, né? Um possível encontro, ninguém, né? Não está falando que aconteceu, possível encontro entre o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, né? De origem judaica, e o C.S. Lewis, que foi um escritor, um pensador, grande pregador do cristianismo, né? Então várias pessoas já relataram, né? Assim como Chesterton, né? Que também já comentamos uma obra aqui no canal. Várias pessoas recomendam esses autores, o Chesterton, o C.S. Lewis, né, o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, né, são escritores do século XIX para o XX que resgataram essa apologética do cristianismo, né, então são grandes defensores. E o Lewis, ele era ateu igual o Freud, né, o Freud é muito conhecido pelo ateísmo, né. O Freud não dá muita ideia para a religião, alguns livros ele fala, mas sempre com a ideia de que a religião é ilusão, e que no futuro não precisará de religião, né? Então, aquele negócio do futuro de uma ilusão e totem e tabu, né? Moisés e o monoteísmo, são livros do Sigmund Freud que ele trata essas questões de religião, né? De cosmogonia, tal, de origem das mitologias, que colocou ele muito conflito com o pessoal da época e também com o Carl Gustav Jung. Jung, que foi um dos discípulos do Freud, né? E o Jung tem muita preocupação com mitologia, com religião, né? Questão de fé, questão de símbolos, né, questão dos arquétipos, do inconsciente coletivo. Então surgiu ali, né, depois eu vou ler aqui fazer comentar, né, a autobiografia do Carl Gustav Jung, essa questão da religião que foi ali possivelmente um dos embates entre os dois grandes psicanalistas, né, que aí o Jung foi mais para a psicologia analítica e rompeu com a psicanálise. A psicanálise continua esse arauto do ateísmo, do materialismo, né, porque o Freud senta essa questão da criação de Deus. Deus foi criado pelo ser humano, né? Que é diferente da visão monoteísta, que é o contrário. Nós fomos criados por Deus, né? Que é a defesa do C.S. Lewis. E aí as questões do livro são essa questão de quem criou quem, né? Criação do universo, né? A questão da moral, né? Quem criou a moral, existe a moral absoluta ou a moral é sempre relativa, né? Se Deus não existe, tudo é permitido? Então são essas questões que tem lá no Fyodor Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, por exemplo, né? A questão o que faz você fazer o bem, né? Existe uma instância em você que faz fazer o bem, a consciência. De onde vem essa consciência, né? A questão do bem e do mal, a questão do sofrimento. Quem permite sofrimento? Para que existe sofrimento, né? Um Deus de amor vai permitir a dor, né? Um Deus de amor permite a dor? Se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Então, todas essas questões estão no debate entre os dois. E aqui você, leitor, é que vai tirar a palavra final, porque ele vai mostrar os dois argumentos lado a lado, como se fosse mesmo um bate-papo, né? Eu sei que no Brasil também tem uma peça teatral que foi baseada no filme, que é baseada no livro, que é isso, basicamente isso. Está lá o Freud, né, no consultório, lá no divã, e ele recebe a visita do C.S. Lewis, né? E aí eles vão começar a debater essa questão. Ambos os autores têm problemas familiares, né? Questão de perdas familiares, questão de depressão. O Freud sempre teve um problema com o pai, né? Lembra muito o Kafka também, né? O Kafka, lá, a carta ao pai, você vê a preocupação que a questão do pai, né, é opressivo para o questão aí do Kafka, né? Kafka, carta ao pai. Acontece a mesma coisa com o Nietzsche também. Friedrich Nietzsche tem um problema com o pai do Nietzsche queria que ele fosse um pregador. Então essas questões. Agora existem dois autores da filosofia que não tiveram problema com os pais. A gente, né, interessante que inclusive eles falam isso, né, que eles não tiveram superego porque não tiveram pai, que é o Sartre, né, o Jean-Paul Sartre,
que fala que, né, ele não teve contato com o pai, e o Camus, que o Camus, o pai também morreu, ele não conheceu o pai. Então é interessante isso aí, a questão do o pai ajuda a criar o superego. Mas e esses autores aí que não tiveram pai presente, né? Como é que eles têm a questão de moral? Como é que é formada a questão de moral? Lembrar que o Sartre e o Camus são autores do existencialismo ateu, né? E tem outros existencialistas, né? Nesse canal eu comentei que o Kierkegaard, né? O Soren Kierkegaard. E vamos comentar também o Dostoiévski, né? Que já é um certo existencialismo, né? Então todas essas questões filosóficas, existenciais, né? A questão de Deus, a questão da criação, tudo isso está no livro, né, em várias sessões, em que ele vai comentando, primeiramente, as biografias dos autores, quem que é Sigmund Freud, quem que é C.S. Lewis, o Freud é que é psicanalista lá e tal, beleza. E quem que é o Lewis? O Lewis é o cara do Nárnia, tal, que foi amigo do Tolkien, que é o cara do Senhor dos Anéis, e vai mostrar a questão da guerra, né, o C.S. Lewis foi na guerra, sofreu, não quis comentar mais sobre a guerra, porque aquele trauma de guerra, né, muitos soldados que foram para a guerra, sobreviveram, não falavam da guerra, não escreviam, né, raramente tinham diários e denúncias de alguma coisa assim, né, isso que é trauma, né, a questão, imagina que a pessoa vai na guerra, sobrevive ao morticínio que foi a Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheira, uma guerra que se estendeu ali, né, acho que mais de 4 anos, se não me engano, ou quase 4 anos, de 14 a 18, e foi o final da era, né? Final da era, inclusive aparece ali nas cenas finais do A Montanha Mágica do Thomas Mann, né? Thomas Mann, autor alemão, que vai mostrar ali o fim da Alemanha, do Kaiser Wilhelm, né? Que é aquela época da Alemanha ali do Segundo Reich e tal. Então é interessante como é que as vivências, tem os escritos do Freud com o Albert Einstein, né? Albert Einstein, que fala da questão do pacifismo, a questão da guerra, né? E Albert Einstein, que é conhecido por ter elogiado o Deus do Spinoza, né? Que é o Deus panteísta do Baruch Spinoza, que é um filósofo que trabalha muito essa questão. Inclusive o Spinoza foi excomungado justamente para essa questão mais panteísta, né? Lembrar que o Spinoza é da comunidade judaica, e aí essa ideia do Deus panteísta, vou estar aqui na minha lista de leituras, ler o Baruch Spinoza, para a gente comentar essa questão dos panteísmos, o panteísmo do Baruch Spinoza. Em breve vou fazer um vídeo, se possível amanhã, sobre a questão do panteísmo no hinduísmo ou brahmanismo, a questão do panteísmo, se Buda acreditasse em Deus, né? Aí Buda seria panteísta e tal. Então estou lendo sobre o assunto, então tá na lista aqui, a gente deu alguma coisa, alguma introdução à filosofia do Baruch Spinoza, a questão do panteísmo, a natureza é Deus, Deus é a natureza, né? Então essa questão, aqui ele já começa então na questão quem são os biografados, por dizer assim, né? Quem são as pessoas que estão debatendo. Depois a questão do Criador e depois a questão da consciência, que acho que é a parte importantíssima, que é a questão da moral. Existe a moral laica, existe a moral sem Deus, existe a moral absoluta sem Deus, ou toda moral sem Deus é uma moral relativa, ou seja, uma moral datada, é uma moral que tem tempo, tem validade, né? Porque cada geração, cada sociedade, cada época vai gerar a sua moral. Uma coisa que é moral hoje pode não ser amanhã e vice-versa, né? Uma coisa que é aceitável hoje pode não ser aceitável nas próximas gerações, e uma coisa que não é aceitável vai ser aceitável, uma coisa que é aceitável não é aceitável, porque as gerações vão mudando, os costumes vão mudando, né? As questões menos familiares vão mudando, o núcleo familiar, o que é família, qual é o conceito de família? Então você tem a família cristã, a família que não é cristã, qual é o modelo de família? A sexualidade, quais são os tabus sexuais? Todas as sociedades humanas têm os mesmos tabus sexuais, né? Então, se for uma tribo lá na Melanésia, Polinésia, vai ter o mesmo tabu sexual da sociedade lá na Holanda, né? Uma sociedade tribal lá nos índios, pele vermelha, vamos dizer, lá no Canadá, vai ter o mesmo núcleo, né, familiar de pessoas aqui nos gaúchos, no Brasil. Então, essas questões a questão moral, se não tem uma moral fixa, absoluta em Deus, uma moral divina, os 10 mandamentos, a outra moral, a outra ética é a criação humana. E a criação humana, você sabe que ela é histórica, né? Os grupos humanos são históricos. Então, o que pode ser verdade numa época histórica não é em outra, né? Num agrupamento humano e não em outro, né? Então, essa questão aqui da moral, ela vai ser absoluta ou ela é relativa, né? Sem Deus tudo permitido? Então, não tem Deus, está permitido, né?
a questão da transição, vai falar mais do C.S. Lewis, né? Como ele se converteu, a questão da conversão gradual, né? De como ele foi lendo os evangelhos, leu os evangelhos em grego, comparou os evangelhos, e a questão também tanto ele ir para o monoteísmo como a ideia de ser o monoteísmo cristão. Então por que ele não foi para o judaísmo? Por que ele não foi para o Islã? Ele foi a questão de Deus em ser encarnado. Então ele acha isso um grande milagre do cristianismo, que é essa ideia do Deus entre nós, né? Que é uma ideia trinitária, de Deus estar entre nós, a ideia de Deus encarnado. Então ele acha interessante, esse é o ponto que o mais conquistou, né? Vários cristãos relatam também isso, que é essa ideia de Deus entrar na história humana, né? Que aí é um debate tanto teológico, né? A ideia de um Deus transcendente se tornar imanente. Né? Deus é transcendente, ele se torna imanente ao encarnar em um ser humano, viver como ser humano, morrer como ser humano, ser ressuscitado, né? E aí viver em glória. Então, essa questão de Deus entrar na história, seja Deus transcendente virar imanente, na teologia cristã, né? Então, lembrar que o C.S. Lewis defende a linha bem ortodoxa da teologia cristã. Né? Não estamos nem afirmando nem negando, essa é a fé do C.S. Lewis, né? Então, para ele, o que mais interessante não é o judaísmo, não é o islamismo, por mais que eles sejam monoteístas, mas eles não têm essa ideia do Deus entre nós, né? Ou seja, Deus entrou como ser humano na história. Essa é a maravilha de fé para o C.S. Lewis, né? Ou seja, a ideia do Deus entre nós, né? Agora, o Freud sempre analisou a religião com um olhar racionalista, materialista, então ele não tem essa questão da conversão, por mais que existam vários médicos que escreveram cartas para o Freud falando, olha, a conversão é isso, abre o seu coração, né, para a fé e tal. E o Freud não, o Freud sempre teve essa, né, até porque o Freud, como ele sofreu antissemitismo, e o antissemitismo sempre vem dos meios cristãos, católicos, protestantes, o Freud já tinha o pé atrás, assim como os vários judeus têm com relação ao cristianismo, porque eles sofreram a perseguição milenar, então os judeus não têm esse olhar, né? Eles veem o cristianismo como um perseguidor, né? Então isso é um ponto negativo do cristianismo, né? O problema então não é do Freud nem dos judeus, é o problema do cristianismo, que foi realmente uma época de perseguição, né? A gente sabe que teve as inquisições, as cruzadas, os judeus foram perseguidos. Lembrar a época do nazifascismo, né? Lembrar que os nazifascistas também foram lá na casa do Freud, então ele teve que emigrar. O Freud foi morar no Reino Unido, né? Então tem toda essa história pessoal. Então por isso que interessante que o livro é isso, né? O livro não vai defender nem um lado nem outro, ele vai expor as razões, os argumentos de cada lado, e você, leitor, faça o favor de entender, tirar suas conclusões, né? Eu sou mais dado ao materialismo, eu sou mais ateísmo, eu sou mais do cristianismo, mas qual o cristianismo? Mais ao monoteísmo, qual o monoteísmo? Né? Então você pode fazer uma leitura, Deus existe, tá, Deus existe, mas qual o Deus que existe? Do judeu, do islã, do cristianismo? Todas as leituras são possíveis, né? É um livro muito aberto, eu acho interessante que é um livro muito aberto. Depois eu posso, né, tendo interesse, eu posso voltar a algum ponto específico do livro e comentar quais são os argumentos do Freud, quais são os argumentos do Lewis. Inclusive, se eu fosse fazer um modelo assim, eu teria que pegar todas as partes e comentar. Argumento moral, Freud fala isso, Lewis fala isso, aí tem lá os debates, né? Como eu estou fazendo a apresentação do livro e falando para você ler o livro, e você ver os filmes, ver a peça teatral, que é esse possível diálogo, né? A gente não sabe se existiu mesmo, mas um possível diálogo lá em Londres, de o Freud receber lá no divã o C.S. Lewis, né? Para debater essas questões da moralidade, né? Da criação, a questão do sofrimento, por que existe sofrimento, a questão do mal, por que existe a dor e o mal, tá? Então fica aí a dica, livro importantíssimo para você ter na sua estante, né? E ler, que é esse Deus em Questão, né? E depois, ter interesse, vou fazer mesmo uma leitura assim, pontual, argumentativa, né? Argumento A, argumento B, lado a lado, e ver qual argumento é melhor, né? Esse argumento exige mais fé que aquele, né? Esse argumento aqui é mais racional e exige fé, né? Esse argumento aqui ressalta e renova a minha fé, né? Então essas questões, os argumentos são assim mesmo, né? Cada um tem direito a argumentar, e a gente vai pesando os argumentos e ver qual a gente concorda mais, qual faz sentido, né? E qual aquele que você pode usar na sua vida, né? Ou seja, não vamos apedrejar nem o Freud nem o Lewis, né? Porque ambos os autores são interessantíssimos, têm os argumentos próprios, né? E aí você que vai decidir a sua fé, né? Como você foi instruído, na sua fé, a abrir o coração para esses argumentos, debater, né? Vamos debater que também, se tiver interesse, essa obra é belíssima, Deus em Questão, ok? Essa obra, então, é do Armand Niccoli,
né, que vai pegar essas correspondências entre o Freud e o Lewis, esses debates, né, possível entre os dois. Lembrar que o Lewis escreveu vários livros de defesa do cristianismo e o Freud vários livros de psicanálise, né, que é a outra visão de mundo, ok? Então fica a dica de livro de hoje e compartilhem, né? Compartilhem para a gente divulgar mais o canal, ok? Obrigado pela atenção.